Eu sou Caio Antônio, né? Primeiramente agradeço pela vida do nosso jornal, o Jornal Estado. Né? Primeiramente uma apresentação, né, da sua trajetória profissional, a sua especialidade em investimentos, você é empresário também. Eu vou falar um pouco do seu... Nós temos algumas empresas dentro do grupo, do ramo das finanças. O nome da empresa é Monsan Capital, mas dentro temos a Monsan Investimentos, da qual o meu sócio fica à frente, Eduardo Cachu. Ele é o agente autônomo de investimento, que atende e lida diretamente com o cliente de distribuição de produtos de renda fixa e renda variável, através da plataforma da XP Investimentos. E temos também o Clube de Investimento Paris Opera Valor, do qual eu sou gestor, cotista, e por isso faço a gestão. Acredito muito nisso, que você tem que ter o seu capital dentro, junto com dos cotistas e clientes. É muito mais fair fazer isso. Temos também a Cachu e Antônio Mercado de Capitais, que é uma prop trade. Operamos o nosso capital próprio através de dimensionamento de mercado e enviesamento de traders mesmo, para o acúmulo de capital. Juntamente com a Cachu e Antônio, temos também treinamentos tanto para o empresário que quer entender melhor de mercado financeiro e de capitais para poder otimizar as suas operações, quanto para o preparo de profissionais para o mercado. Claro que isso defendendo em causa própria o seu capital. E também conseguimos fazer um atendimento muito mais private para o cliente, para ele conseguir otimizar desde o caixa da empresa dele, numa gestão de tesouraria, até poder fechar um câmbio e conseguir aí não ficar exposto às variáveis de mercado que acontecem aí diariamente. Só falou há pouco que em nossa conversa aqui, rapidamente, que só tem 16 anos, aliás, já entrou no mercado com 16 anos. Desde os 16 anos eu estudo mercado. Eu comecei fazendo faculdade de Direito, não concluí, fui para os Estados Unidos fazer o college. Antes disso eu tinha descoberto que a Bolsa de Valores era o meu terreno de operação, é o que eu amo fazer. Ser financista para mim é um lifestyle, eu acabo sendo financista às 24 horas do dia. E isso me fez entender lá nos Estados Unidos como funciona a cabeça de poupança, que o longo prazo é muito importante, defender capital. Acabei virando value investor, a mesma filosofia do Warren Buffett, por exemplo, e também tem uma defesa muito interessante aí de tese de investimento, que é de pensar por conta própria e não agir enviesado. Penso pela minha própria cabeça, gosto muito de investir em empresa quando fala em bolsa. Compro as ações porque é a menor parte de uma empresa, mas eu gosto de ser sócio da empresa, né? Enfim, isso é uma coisa que eu gosto de defender muito, porque eu sou economista hoje, mas escolhi ser economista, escolhi ser financista, e por isso também escolho defender o capital meu, dos cotistas, clientes e por aí vai. Pronto. E como foi que surgiu a empresa? Foi aqui no Ceará mesmo? Você já tinha uma ideia? Foi baseado em alguma ideia, alguma experiência pessoal? Ou, enfim, qual a atuação da empresa, os clientes que ela atende? Nós temos clientes na parte da Monsan Investimentos, é o meu sócio que fica à frente, o Eduardo Cachu, ele é agente autônomo de investimento. E temos também o Rafael Meyer, que também são duas figuras aí bastante importantes dentro do nosso grupo empresarial, porque através deles conseguimos a captação dos recursos para poder fazer a administração dentro da empresa. Eu fico no front muito mais do manuseio de capital através de um clube de investimento, o Paris Opera Valor, que futuramente se tornará um fundo de investimento, mas eu tenho muito apreço para fazer com que eu seja entendido da maneira de que investimento não depende de quantidade monetária, depende de qualidade. Então a empresa surgiu porque nós, com as nossas famílias, passávamos sempre por alguns poréns e aquéns em relação aos bancos
de varejo para a distribuição do produto, não são um produto de excelência. Então, o meu sócio ele é de descendência francesa, aliás, os dois, mas nos encontramos na faculdade, amadurecemos a ideia, entendemos como funcionava o mercado, e eu gosto de falar que era uma vez alguns jovens que acordaram cedo e foram trabalhar. Tivemos sim o privilégio de poder ter o nosso capital investido primeiramente, trabalhando como um family office para as nossas famílias. Então eu nunca testei gestão com o capital do cliente, eu nunca testei gestão com o capital do cotista, e isso é sim uma vantagem que nós tivemos, mas sempre acordamos cedo e trabalhamos muito para a defesa de capital, não é nem para o acúmulo de riqueza. Defender o capital é muito mais importante do que ganhar. Vimos aí essa semana o quão importante é ter um seguro. Então hoje vocês trabalham com quantos investidores aqui do país, né? Aqui no Ceará, outros estados, e, enfim, ao todo vocês já... Nós devemos ter, assim, em média, contando ao todo, mais ou menos uns 70 clientes, 60, por aí vai, mas como eu digo sempre, a quantidade nunca é tão boa assim, melhor é a qualidade. Você vê pelos próprios, os menores bancos de investimento buscam a qualidade dos seus clientes, não é podem até buscar market share, mas o share do business deles ali é muito mais qualitativo do que quantitativo. Quantitativo a gente deixa ali para o varejo, nós com a parte de investimentos é muito melhor que você pense junto com o cliente, o cotista, e que funcione e que, enfim, todo mundo colha flores, né? Falando agora de mercado, né, com esse período que a gente atravessou de 2 anos seguidos de recessão, nossa economia ainda está fraca, digamos, né? Quais as principais modalidades de investimento que a gente poderia destacar para o atual momento, o investidor que está querendo iniciar, enfim? Assim, o ideal com certeza, ter uma diversificação de carteira, tá? É isso que nós fazemos. Um dos trabalhos ali do Eduardo, como eu disse agora, que eu gosto de dizer porque eu não faço essa parte da distribuição, eu faço análise estratégica para eles poderem disseminar isso e dissolver no mercado. Mas é muito importante a diversificação, porque ali você precisa ter, tá, um investimento de longo prazo, que falou de longo prazo, nada vai te dar mais dinheiro do que bolsa. Tá? Bolsa não é a curto prazo, longo prazo. Outro tipo de investimento é de renda fixa. Você pode fazer isso através dos fundos de investimento ou através diretamente dos títulos, comprando um CDB, LCI, LCA, título público. Mas falando em hoje, o melhor tipo de investimento que um brasileiro poderia fazer é procurar a renda fixa ou através de um fundo, pode ser de crédito privado, porque se a gente falar de crédito privado, o Brasil passar por recessão, empresas vão precisar de funding, de dinheiro, e esses fundos de crédito privado são os que dão essa liquidez para a economia na questão das empresas. Pode-se dizer que funcionam quase como uma retaguarda de um banco. Então, busquem aí alguns investimentos de renda fixa de qualidade, que isso existe, através dos fundos. Poderia ser uma excelente escapatória, mas dissolver o capital ali dentro de uma carteira ótima é muito mais interessante. Como é que está o mercado este ano, né? Após esse período que a gente já destacou, houve alta de investidores, houve queda? Como é que está sendo essa temperatura, né, com esse cenário que a gente está atravessando ainda? O Brasil é sexy. Para o gringo, o Brasil é sexy. Até quando, eu não sei. E eu não sei se ainda é. Um viés bastante interessante é o de praxe. O mercado estava com uma bolsa a quase 70 mil pontos. Estou falando agora de economia mesmo, economia real. Quando a gente fala de bolsa, a gente vai para a economia, para o funding da economia. Então, falando em bolsa, estava 70 mil pontos com preço-lucro, que é um dos índices que analistas usam para poder ver se aquela empresa está sendo negociada a um preço justo, e não estava. Tá? Não viu quem não quis. Só que bolsa 70 mil pontos, todo mundo é um gênio, é inteligentíssimo. Bolsa caindo, já começa ou não investimento para longo prazo, e o investimento para longo prazo em bolsas sempre vai acontecer. Existem várias variáveis macro, exógenas, que afetam
O risco sistêmico sempre acontece. Então, a gente teve essa derrocada, a primeira derrocada com Dilma saindo, o Brasil sofreu, Bolsa teve uma queda e teve um rebound, na verdade, porque ninguém mais queria Dilma. A Dilma já não era interessante para o Brasil. Então os investidores, Dilma não está lá, vamos investir. Subiu. Só que subiu, continuou subindo, só que, pelo meu entendimento, existia um excesso naquele mercado. Então o mercado estava em excesso, falando de Bolsa. Agora, falando em economia, muito ruim para o Brasil. Essa entrave de presidente, tripé econômico e política fiscal, Banco Central com um time bom, mas um presidente agora duvidoso, qualquer grande investidor ou qualquer gestor grande de fora do Brasil já não vai arriscar no Brasil, né? Lembrando que a gente está passando por um movimento macro muito interessante, onde Trump também está sendo investigado, onde a Coreia do Norte está podendo colocar hacker para cyberataque. Então o mundo está numa disparidade incrível. Então é hora de esperar. Nessa situação, além da diversificação dos investimentos, é importante o investidor buscar saber para onde está sendo o seu recurso está sendo aplicado? Muito importante. E muito importante que o seu private banker, seu gestor, seu analista e o seu conselheiro financeiro entenda que é muito importante você saber onde está o seu dinheiro, o que é melhor para você. Isso é de extrema importância. Isso é de extrema importância. Mas agora, se você perguntar para o seu financista, seu gestor, seu analista, seu economista, para onde vai bolsa e para onde vai mercado, e ele te responder, pode mandar ele embora, acabar a amizade, porque ninguém sabe para onde vai. Então as variáveis exógenas afetam sim o Brasil, e o Brasil está sendo afetado por um movimento microestratégico de um viés político, que é uma variável que é incontrolável, extremamente maléfica para a economia. Com relação ainda à taxa de juros, né, no Selic, ainda alta, né, pode esteja baixando paulatinamente, quais as alternativas, né, mais vantajosas e os riscos de investimentos, né, que você poderia destacar? Tava tendo um movimento aí no mercado até então, até semana passada, de quem tinha título público pré-fixado, pagando 11 alguma coisa, tava ganhando muito mais do que o mercado, com taxa de juros caindo. Então, foi a farra do pré. Então, dentro dessa farra do pré, alguns movimentos de alguns fundos e alguns investidores também estavam apostando na inflação, principalmente a IPCA, mas o que deixar muito claro que inflação caindo te dá uma rentabilidade bastante interessante quando você investe em inflação, porque é fator redutor, né, de título. Não que o contrário todo mundo pense que a inflação está subindo, eu estou ganhando mais. Não, se estiver subindo, você está reduzindo o seu capital. Então, entenda, inflação, o pré foi uma farra. A gente precisa entender o que vai acontecer agora, daqui para frente. Ainda existe um movimento de corte de juros, ok, mas com a desaceleração. Já não é mais daquele 1,5 ponto, então vamos ficar naquele 1 ponto. Vamos entender o que o Banco Central vai fazer. Vamos entender. É muito importante entender o que o Banco Central vai fazer por conta desse viés político que não sabemos quem vem aí em 2018. Então, por uma estratégia, acabou-se a farra do pré. Quem tem, tem. Quem não tem, aguarda. E quanto à relação a tempo mínimo, você destacou bem que é a questão do longo prazo, né, para ter o retorno dos investimentos. Mas qual assim, o tempo mínimo que eu poderia aplicar, além de saber qual a carteira das carteiras de investimentos, qual a melhor opção? Qual o tempo mínimo assim, recomendável assim, para quem está querendo investir? O tempo mínimo, no meu conceitamento, é para sempre, é acúmulo de riqueza mesmo, mas um tempo hábil para nós termos aí os investimentos depende muito do objetivo de cada um, mas vamos colocar um tempo razoável, seus 5 anos você já começa a ver algum fruto bastante interessante dentro de qualquer viés de investimento. Tá? Por isso que é importante a qualidade, é importante entender onde tá realmente o seu capital e pedir ajuda dos assessores e financistas, enfim.
Com essa nova crise política, né, que a gente está, felizmente, estamos todos nesse barco, né? Quais os rumos dos mercados de investimentos aqui no país? Vamos falar primeiro do Brasil. O rumo de mercado que o Brasil vai tomar, hoje, acredito que vai ser opinião própria, sem viés político. O Brasil vai mudar, tem que mudar. O Brasil chegou num limite de corrupção, de passividade, que não tem mais como fazer trade-off dentro da economia. Eu vou trocar isso por aquilo, não tem como. A gente tem uma Petrobras que era para ser a empresa mais rentável do Brasil, a empresa trabalha com petróleo, cara. Então a gente paga uma gasolina muito mais cara do que a gente vende ali a commodity. Então é inadmissível. A gente tem uma Vale, que é uma empresa, a Vale ela tem ali um viés completamente China, está comprado de Vale, está comprado de China. E temos uma renda fixa que depende da política. Então, o Brasil vai mudar, os investimentos vão mudar, só que o que é importante? Investimento você pode moldar ele a todo e qualquer tempo. Isso não tem nada de difícil. Falar financeis não é um bem, é um mal que você está fazendo ao próximo e a todos os agentes econômicos. Então, o Brasil passando de essa derrocada que tivemos em impeachment, toda a parte do setor privado envolvida em JBS, que afetou um setor inteiro de proteína. O Brasil vive de commodity. Se o Brasil não tiver commodity para vender e tiver algum empecilho, acabou o Brasil. Entendeu? Então, Estados Unidos troca remédio por tecnologia, Brasil troca commodity por tecnologia. Então, se a gente ficar com uma indecisão política e não saber o que vai acontecer depois, fica uma pergunta de que aonde eu coloco meu dinheiro, o que eu faço? E o pior, o empresário pega o capex da empresa, a propensão a investir daquela empresa e não faz esse investimento. Ele vai guardar dinheiro, vai comprar ouro e não vai investir. Eu, principalmente, quando eu escolhi trabalhar com investimento, era para gerar mais emprego, gerar renda, que era para movimentar a economia. Então, eu parto do princípio de que o Brasil vai passar por uma mudança, ou por dor ou por amor. Então, na sua avaliação, como será a evolução do mercado financeiro para 2017? Eu sei que a senhora destacou que é imprevisível, assim, não tem como prever, mas... Não, mas o mercado financeiro de capitais, ali falando em bolsa e bancos de economia, com certeza vão frear um pouco ali aí a tomada de capital, porque freou o investimento. Então, os bancos vão jogar menos capital no mercado, provavelmente vai ter ali um declínio um pouco óbvio de empréstimos, né? No caso. As famílias ainda estão endividadas, menos do que estavam, mas ainda estão endividadas. O problema é que pelas famílias, empresa, balcão mesmo eu estou dizendo, economia no geral, não saber o que vai acontecer, todo mundo para. Porque em meio aos tiros o melhor é se esconder, é ficar atrás de um muro, não é você atacar. Então, entenda que o Brasil está passando por uma indagação óbvia. E essa indagação óbvia faz os bancos pararem, faz a economia parar, faz tudo parar. O enviesamento ainda é de um corte de juros, de um controle de inflação. Como o Banco Central, como a Fazenda, como eles estão se comunicando, através de corte de juros. Ainda vai continuar, mas não tão Fórmula 1 e vai acontecer isso. Vamos ter vai existir um freio aí. Isso precisa acontecer, né? A política fiscal e a política monetária ainda vai continuar a acontecer nessa derivada, mas o que aconteceu? A bolsa caiu no dia que aconteceu. O Temer, que aconteceu na madrugada, praticamente, então já começou a cair a Europa, bateu aqui no Brasil, óbvio, porque o Brasil é a virtude, é o núcleo desse efeito, mas o importante o Banco Central ainda fez um movimento de swap, ainda fez uma tomada de dólar no mercado para o dólar não subir exorbitantemente, tentar controlar alguma coisa, mas mesmo o Banco Central e a Fazenda trabalhando, o viés político do Brasil ainda se faz bastante onipresente ali
na questão de todo qualquer movimento de capital, do dinheiro que está no seu bolso até o compulsório que está no Banco Central. É capital. Né? Então, vai existir, respondendo a sua pergunta, vai existir o corte de juros? Sim. Controle de inflação ainda pode estar acontecendo, mas vamos ver se não vai ser necessário jogar título público no mercado como dispositivo de controle de inflação ainda. Vamos ver como vai acontecer isso. Vamos saber isso a partir da semana que vem, provavelmente, ou depois de amanhã. Pode ser um viés mais ou menos não tão longínquo, mas pouco óbvio.